Oi, gente! Hoje tem vídeo com o bebê, com participação especial do bebê, né, filha? Coisa mais linda da mamãe. Então, o que a gente veio conversar hoje? A gente veio fazer um bate-papo sobre o que é melhor, comprar um pet ou adotar um pet. Vou contar primeiro a minha experiência, como é que foi o processo de ter a Lara e explicar as diferenças, enfim, o que eu acho que é legal você fazer quando você opta por comprar um bichinho. Bom, começando, tem muitas pessoas que acham que é um absurdo uma pessoa comprar um pet, que tem que adotar, que é ridículo. Já vi várias pessoas defendendo que você tem sim que adotar um pet, você não pode comprar um pet. E eu acho que é da seguinte forma, que a adoção é uma coisa linda, é uma coisa que, inclusive, eu queria muito poder fazer, mas infelizmente eu não consigo, porque pra quem tá entrando no canal, quem tá assistindo esse vídeo agora e não conhece a minha história, eu mudo muito de país. Atualmente eu moro nos Estados Unidos, mas eu fico mudando muito de país, então eu não posso adotar o tanto de cachorro que eu queria, porque eu não tenho residência fixa. Então, é complicado e infelizmente eu não consigo ficar adotando cachorros ou animais, enfim, o tanto que eu queria. Mas vamos lá. Como é que foi a Lara foi comprada? Ela foi comprada num canil lá em Brasília. E como é que foi a minha experiência? O que eu posso falar pra vocês, o que é bom, as coisas que você deve fazer, já que você decidiu comprar um pet. Adotar um pet é um gesto lindo de amor, um gesto lindo de carinho. Eu admiro muito pessoas que vão e adotam os pets, pessoas que trabalham em ONGs, eu acho lindo. Um dos maiores sonhos da minha vida é poder ter uma ONG tipo aquela da Luísa Mel, eu não sei se vocês conhecem, mas ela é uma brasileira que ela tem uma ONG que ela defende os animais e que ela resgata os animais de maus tratos, resgata os animais das ruas e faz feiras de adoções. Eu acho lindo o trabalho que ela faz, eu acho incrível. Eu conheci um pouco do trabalho dela há uns anos atrás, quando eles invadiram um instituto, acho que era Instituto Royal, que eles salvaram os Beagles, e nessa época eu fiquei louca pra pegar um pra mim, só que eu morava na Alemanha e não tinha como eu adotar um bichinho. E eu acho lindo, desde então eu venho acompanhando o trabalho dela e ela tem agora um instituto e eu acho maravilhoso as pessoas que ajudam. E eu queria muito poder ir lá em São Paulo e pegar uns 5 assim pra mim, porque nossa, eu amo de paixão. Então, assim, se você quer um bichinho, se você tem vontade de ter um bichinho, adote, né? Adote, vá nesses institutos que tem muitos animais que precisam de amor e carinho. Mas se você tem vontade de comprar um pet, se é o seu desejo ter uma determinada raça, porque tem muita gente que defende, que acha um absurdo a pessoa que comprou um pet, que a pessoa que você tem que adotar e pronto, acabou, que você tem que acabar com o comércio de animais e tal. Só que eu acho assim, gente, não é bem assim que funciona. Se a pessoa tem vontade de ter um animal de uma determinada raça, se ela for no lugar certo, se ela procurar as pessoas que fazem isso de maneira certa e não maltratam os animais, eu não vejo problema nenhum. Que foi o que aconteceu comigo e com meu esposo e com a Princesa e com a coisa mais linda da minha vida. Olha só, aqui, olha aqui. Existe um Shih Tzu mais lindo que a Lara? Não. Bom, pra quem não sabe, a Lara é uma Shih Tzuzinha. Ela é uma Shih Tzu gotinha da mamãe. E nós decidimos comprar a Lara porque em dezembro de 2014 nós fizemos uma viagem pro Rio de Janeiro e nós tínhamos uma coelhinha, o nome dela era Mia. E nós decidimos levar a Mia pro Rio de Janeiro com a gente. Nós morávamos em Brasília e a gente foi de carro pro Rio de Janeiro. Só que na estrada e tudo ela tava tipo desesperada e tal. E quando a gente chegou no Rio de Janeiro ela tava muito afobada
e tava com sinais que tava com falta de ar. Daí eu parei, né, ajudei ela e tudo, e a gente foi pro apartamento que a gente tinha alugado. Chegando lá, ela só ficou pior, e eu fiquei desesperada, meu esposo desesperado, os meus amigos também ficaram desesperados, porque a gente alugou um apartamento com mais 4 pessoas, e todo mundo ficou desesperado, tentando achar um veterinário, e até que a gente achou um veterinário. Só que no caminho do veterinário, ela teve uma parada cardíaca no colo do Vinícius, e ele disse que naquela hora ele sentiu que ela tinha ido embora. E a gente chegou no veterinário e ela tinha partido, e foi muito, muito, muito triste, foi muito difícil, porque a Mia, ela estava comigo já tinha 2 anos, e eu tinha trago ela da Alemanha. Eu morava na Alemanha antes e levei ela pro Brasil, e assim, ela me ajudou muito. Ela foi um pet que me ajudou num período muito difícil da minha vida. Pra quem não sabe, eu tive depressão, então assim, foi muito importante a presença da Mia na minha vida, a superar esse trauma e a conseguir viver de novo. Então assim, foi muito difícil perder ela, muito difícil. Infelizmente, a Mia foi embora. E logo que ela foi embora, despertador. E logo que ela foi embora, naquela tristeza toda, eu e meu marido, no dia que ela foi embora, assim, um dia depois, a gente acordou no outro dia, a gente falou que a gente ia ter um cachorrinho. A gente não ia ter mais um coelhinho, porque coelho é muito frágil, e foi uma viagem de carro, mas assim, se ela não fosse tão delicada, se ela não fosse um animal tão delicado... Filha! Esse escândalo! Se ela não fosse um animalzinho tão delicadinho, ela podia ter sobrevivido. Então, isso foi no dia 26 de dezembro. Então, no dia 27 de dezembro, na viagem mesmo, a gente decidiu que a gente ia ter outro pet. E passou a viagem toda e nós voltamos pra Brasília no dia, se eu não me engano, acho que foi dia 6 de janeiro. E dia 6 de janeiro, antes da gente chegar em casa, a gente já foi em pet shop, porque eu tinha na minha cabeça o seguinte, que se eu comprasse um cachorro da feira, o cachorro da feira, ele podia vir com doenças, ele não podia vir purinho e tal. Então na minha cabeça eu pensava, se eu fosse num pet shop, eu ia ter um cachorro puro, eu ia ter um cachorro de raça. E eu não passou pela minha cabeça fazer a adoção de um cachorro, porque eu sempre pensei assim, que quando a gente adotava um cachorro, o cachorro já era grande. Eu não tinha a visão que eu tenho hoje e o conhecimento que eu tenho hoje também. Mas eu também queria um cachorrinho de raça. Um cachorrinho que fosse mais forte, um cachorrinho que fosse pequenininho e que crescesse com a gente do jeito que a Mia cresceu. Então tá, então nós fomos, quando a gente tava chegando em Brasília, a gente já foi em vários pet shops e procurou e não achou nenhum. Aí, na verdade, a gente foi num pet shop bem grande chamado Pets, que inclusive ele tem em vários lugares do Brasil. E nós fomos lá e não tinha nenhum cachorrinho. E aí a gente foi e perguntou pra um dos funcionários lá quando que teria. E uma veterinária viu que a gente estava perguntando e foi falar com a gente, né? Ela explicou pra gente o seguinte, que não era bacana comprar filhotinhos de pet shopping sem saber a procedência de onde era esse filhote, quem era a matriz, como é que eram tratados os animais, porque tinham muitos animais que eram maltratados, que eu pensava que isso só acontecia com os animais que eram vendidos em feira, e não é verdade. Então ela esclareceu muitas coisas pra gente e ela falou assim, olha, aqui em Brasília tem um grupo de criadores de animais que fazem tudo certinho, que vocês podem ir lá, vocês podem conhecer o espaço, vocês podem conhecer a matriz, tudo certinho, que eles fazem esse tipo de trabalho sem maltratar os animais. O nome ela deu o nome do grupo, o nome do grupo se chama Kennel e tem todos os criadores de raça de Brasília. Eu não sei se tem em outros lugares do Brasil, mas lá em Brasília se chama Kennel. E ela disse assim pra gente também, inclusive eu faço parte do Kennel e a gente tá com 3 filhotinhas que nasceram, só que é filhotinha de Shih Tzu. E eu e meu esposo queríamos, na verdade eu queria, o Vinícius não se importava muito, mas eu queria muito que fosse ou um Spitz alemão
ou maltês. Não queria Shih Tzu, porque a visão que eu tinha de Shih Tzu era sempre aquele cachorrinho mais bagunçado, mais feinho, com pelo mais engrenhado e tal. Eu não tinha uma visão de Shih Tzu igual esse aqui, igual esse Shih Tzu gostoso. Conversou com a veterinária, eu falei que queria maltês ou Spitz, e ela disse que tudo bem, mas eu falei, mas eu vou passar na sua casa e vou ver, porque os criadores que fazem parte do Kenya, ou eles são criadores em casa mesmo, ou eles têm canil. Então a gente foi lá e ela tinha 3 Shih Tzus grandes na casa dela, era um idoso que já estava castrado, que ele já tinha tipo 15 anos, e ela tinha mais 2. Na verdade, esse idoso, ele não era Shih Tzu, ele era Lhasa, sei lá como é que fala. E tinha esse casalzinho de Shih Tzu que deu 3 filhotinhas, coisa mais fofa, foram 3 menininhas. E elas eram bem marronzinhas, parecia um chocolate, coisa mais fofa. E eu fiquei louca quando eu vi, eu fiquei apaixonada e eu falei pro Vinícius que eu queria. E ela falou assim que a gente foi no dia 6 de janeiro e ela falou que só podia estar liberando os cachorrinhos pra mim no dia 18 de janeiro. Gente, eu lembro as datas assim claramente na minha cabeça, só que eu tava muito desesperada, porque até então eu tava fazendo essa pesquisa toda, eu não tinha voltado pra minha casa ainda, eu tava com as malas tudo dentro do meu carro ainda. E daí eu fiquei desesperada falando que não, porque eu não queria chegar na minha casa e entrar no quarto onde ficavam as coisas na minha e ver e sentir aquele vazio. É claro que um bichinho não substitui o outro, só que ameniza e muito a dor. Né, bebê? Coisa linda da mamãe. E aí, infelizmente, já tava ficando escuro e a gente pegou todas as dicas com ela e não dava mais pra gente ir na casa de nenhum outro criador porque já tava tarde. Daí a gente foi pra casa e foi aquele sofrimento todo. O Vinícius fechou a porta de onde a Mia ficava, que a Mia ficava num quarto. E foi muito triste, foi muito difícil voltar pra casa porque ela ficava na casa com a gente, ela pulava no sofá. Nossa, foi muito, muito doído voltar pra casa. No dia seguinte, de manhãzinha eu acordei, tipo às 6 horas da manhã, fui pro computador e fui entrar em contato com todos os criadores que tinha. E aí a gente foi numa criadora também que era em casa, ela criava os bichinhos dela em casa. E o nome dela era Dona Florinda, que ela ficava lá em Taguatinga mesmo, onde a gente morava, nós morávamos em Taguatinga. E aí, chegando lá, Dona Florinda, ela tinha Spitz alemão, ela tinha maltês e tinha Shih Tzu. Só que era todos machos e eu queria muito uma fêmea. Eu fiquei louca com o Spitz e ele era muito feliz, ele era muito pequenininho, a coisa mais gostosa do mundo. Ele pulava assim, nossa, ele parecia uma bonequinha de pilha. Pulava. O maltês era alegrezinho e o Shih Tzuzinho era todo mortinho de preguiça. Só que era tudo macho, eu queria muito fêmea. E ela falou que não tinha. Mas eu lembro dos valores. O Spitz alemão era R$ 2.800. O maltês era 1.600 e o Shih Tzu era 1.000. Todos eles eram muito fofinhos, mas eu queria uma menininha. Eu colhi uma menininha. E a menininha que estava disponível pra mim era só a partir do dia 18 de janeiro. Então lá fui eu mais uma vez, eu e o Vinícius, nós fomos num canil da Dona Carmen. E eu entrei em contato com ela por telefone e ela perguntou como que eu tinha conseguido o telefone dela, porque ela não vendia cachorro assim. Eu expliquei que foi a veterinária e tal, que foi através do Kenya. Ela foi e marcou um horário comigo pra ir lá e conhecer o canil que ela tinha. Esse canil que ela tinha, que ela tem na verdade, ele fica na Ponte Alta Norte do Gama. Então, fica no meio do mato, assim, é uma chácara bem grande. Então, lá fui eu e meu marido atrás do nosso filhotinho tão esperado e amado. Tá. Chegando lá no canil, ela explicou tudo pra gente. Fez tipo uma entrevista com a gente, sabe? Pra saber o que a gente trabalhava, onde a gente morava, qual era mais ou menos o espaço da nossa casa. Eu achei super legal. E ela viu que nós éramos pessoas de bem, porque tem muita gente que vai pra comprar os filhotinhos pra ficar fazendo eles procriando e maltratando só pra ganhar dinheiro. E não era o nosso caso. Então ela fez uma pesquisa muito legal com a gente. E meu celular não para de tocar. Enfim,
Ela fez uma entrevista bem bacana com a gente e foi muito bacana porque ela mostrou tudo do canil dela, tudo, onde ficavam os cachorros. A gente conheceu todos os cachorros dela, a gente conheceu todas as matrizes dela, conhecemos onde os cachorros dormiam, a gente conheceu o espaço onde os cachorros ficavam, o espaço onde os cachorros nasciam, onde as mamães ficavam de resguardo. Ela explicou pra gente que o cachorro não é bom que ele tenha mais de 3 crias, porque a partir da 4ª cria que ele tem, assim, 4ª gestação que eu falo, né? A 4ª gestação que ele tem, o bichinho pode nascer com um monte de problema, e ela falou que não faz, e explicou assim perfeitamente pra gente. E tudo bonitinho, e eu falei pra ela que eu tinha interesse em Maltese e Spitz. E tinha visto um Shih Tzu que eu tinha achado muito fofo, mas que eu não tinha tanto interesse quanto Malteses e Spitz. Ela falou que não trabalhava com Spitz, ela só trabalhava com o Shih Tzu, o Maltese, o Pug e o Yorkshire. Aí ela falou que ela só tinha macho também, e de fêmea só tinha o Shih Tzu. E eu já tava tão desesperada, porque eu queria muito o filhotinho. Eu falei, então posso ver o Shih Tzu? Ela falou assim, claro, vamos lá. Aí eu achei muito legal, porque assim, os filhotinhos, a cachorrinha dela tinha dado cria, a Shih Tzuzinha, né, matriz dela, que ela tinha várias. Assim, ela tinha várias matrizes de cores diferentes, por exemplo, a cor da Lara, uma chocolate, uma preta. E a chocolate com branco dela tinha dado 8 crias. E acho que 7 crias eram fêmeas. E foi tão fofo porque ela disse que os filhotinhos ficavam no quarto dela com o esposo dela, que ela ficava cuidando deles. E a gente entrou no quarto deles e viu aquele tanto de filhotinho, coisa mais fofa. Eles ficavam pulando em cima de mim e do meu marido. E aí ela falou assim pra gente poder escolher qual que a gente queria. Elas eram muito fofinhas, muito bonitinhas, mas não tinha batido aquele amor, assim, aquela coisa. E eu fiquei olhando, mas você não tem uma Maltese? Ela, não tenho. Aí tinha uma outra parte que esses cachorrinhos eu já podia levar no dia. E tinha uma outra parte que eles eram mais novinhos, tipo assim, não tinha nem 30 dias, tinha uns 40 dias, só que eu não podia levar na hora. Aí eu entrei lá, ela falou, olha, você pode olhar, mas você não pode pegar, porque eles não estão vacinados ainda e tal. E eu falei, não, beleza, tá. Aí a gente entrou no quarto, lá onde estavam os cachorrinhos que tinham nascido há alguns dias e tal, algumas semanas. E a gente olhou uma gaiola, que tinha um monte de maltese. Eu falei, olha, tem esses malteses aqui, só que são tudo machinho. E aí eu vi uma coisinha branquinha lá no fundo, assim, um branquinho meio caramelo. Eu falei, e esse aqui? Ela, essa daí é uma Shih Tzuzinha. Essa daí foi safadinha, que a mãe dela não era pra emprenhar ainda, e acabou emprenhando, e só nasceu ela. E ela tá junto com os malteses porque a mamãe dela tá ajudando a amamentar os malteses, porque a mamãe dos malteses não conseguiu amamentar, porque era muito. E aí o Vinícius colocou assim a mão na gaiola e veio essa coisinha, coisou assim, ó, andando, e ficou cheirando assim a mão do Vinícius. Aí o Vinícius olhou pra mim, eu olhei pro Vinícius, e ele falou assim, é a Lara. Ai, que coisa mais linda de mãe. Ela era tão fofa, ela era desse tamanho, gente, ó. Coisa mais linda da mamãe, mais... Branquinha, coisa mais gostosa. Nossa, foi uma primeira vista. E foi tão legal porque é a Lara que escolheu a gente. Não foi a gente que escolheu, não. Foi ela. E a gente ficou louco, a gente ficou muito apaixonado, muito apaixonado. A gente, por favor, deixa a gente pegar ela. A Lara e a dona do canil fez a gente lavar a nossa mão e tudo, e pegar nela, assim, longe dos outros. E a gente ficou apaixonada, ela brincava, assim, com a gente e tudo, só que a gente não podia levar ela, porque ela tinha 40 dias. E a gente tinha que esperar, a gente foi na segunda e a gente tinha que esperar até sexta-feira, porque ela nem tinha tomado a injeçãozinha que ela tinha que tomar. Não foi, filha? Você lembra disso? Então, com o meu desespero todo de querer levar um filhotinho pra casa, eu fiquei muito empolgada, mas eu acabei
esperando mesmo pra poder levar a Lara pra casa, porque eu fiquei muito apaixonada. Quando eu vi essa coisa linda, gente, ela era muito fofa. Vou colocar umas fotos dela aqui quando ela era pequenininha. Se ela é fofa, agora, imagina ela pequenininha, era a coisa mais gostosa do mundo, era a coisa mais linda do mundo da mãe. Né, filha? Você é a coisa mais gostosa. E eu fiquei apaixonada, porque eu nunca tinha visto uma Shih Tzu tão linda quanto essa. Eu não tinha visto uma coisa tão gostosa quanto essa deliciosidade. A Lara foi R$ 1.400, então assim, a gente conheceu a mamãe dela, a gente conheceu o papai dela, a gente conheceu o lugar que ela nasceu, a gente conheceu o pessoal do canil que cuidava, a gente conheceu todas as instalações, a gente conheceu a história deles e a gente ficou muito satisfeito e ficou muito seguro da forma com que eles trataram a gente e da clareza com que eles trataram a gente. Então, se você tem vontade de comprar um bichinho, vá nos lugares certos, pesquise bastante, converse, vá no canil, se informe. Se você for num canil que você vê que é maus tratos, denuncie, porque é crime maus tratos aos animais. Então, você não poder comprar um cachorrinho, mas compre conscientemente, vá atrás, se informe, veja direitinho quais são as formas, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. A Lara já está aqui doida pra ir pro chão, né, filha? Mas a mamãe tinha que contar pro pessoal como é que é as coisas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!